Prontinho. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Hoje, segunda-feira, mais um encontro nesta casa, com a exposição evangélica, a dinâmica do passe, a água fluidificada, e vamos dar uns avisos, que avisos são importantes. Como é que está a nossa campanha dos agasalhos? Nós entregamos os últimos, mas ainda estamos recebendo. Então, dizem os entendidos do clima que se aproxima tempos mais frios. Vamos lembrar dos nossos irmãos que necessitam de agasalho. Então, em nossas casas, vamos dar uma olhadinha melhor do que podemos trazer aqui para casa, que aqui o missionário da luz vai se encarregar de fazer a distribuição junto a órgãos aqui da nossa cidade que cuidam dessa área. Tragam que nós entregaremos nas mãos apropriadas para vestirmos pessoas melhor e agasalharmos melhor. Muito bem, às terças-feiras, aqui nesta casa, nós temos um estudo online, e às 19h30, todas as terças-feiras. Os interessados podem procurar a nossa Andréia, ou a Tânia, ou mesmo a Cecília. A Andréia não está aqui hoje, ela está em outra casa fazendo palestra, mas apenas para um ajuste aí do celular, né? E adesão ao grupo de estudos. Toda terça-feira, às 19h30. ESD, né? Básico. Muito bem. Às quintas-feiras, esta casa mantém um grupo de estudos. Atualmente estamos estudando a obra O Céu e o Inferno. Já estamos ali na segunda parte da obra, que são aqueles exemplos. É um encontro bem dinâmico. Estudar aquilo que Kardec, com tanta grandeza, com tanto critério, estruturou numa das obras básicas, que é esta, que eu acabei de me referir, O Céu e o Inferno. Todos estão conectados. Não é curso, viu, gente? Não precisa fazer inscrição. Veio se juntar aqui, engrossar essas fileiras, estudando Kardec nesta obra grandiosa da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aos sábados, nós temos aqui na casa a evangelização infantil, juvenil e os adultos também. As instalações aqui são pequenas, mas nós conseguimos alocar as pessoas, os adultos, os jovens e as crianças para se estudar o Evangelho. São essas as atividades da casa, e às segundas-feiras, como está acontecendo hoje, seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência mesmo. Hoje estamos com o capítulo, em pleno capítulo 3, na casa do meu pai, das moradas, é o capítulo 3. E o nosso Reinaldo vai desenvolver um dos tópicos deste capítulo. Nós estávamos conversando hoje cedo com o Reinaldo, com a Cecília, e algumas coisas interessantes, né? Que Kardec nos enseja nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente este capítulo. Ele tem, esse capítulo 3, 6 ou 7, acho que 7 subtítulos, né? 7 temas. O Reinaldo vai desenvolver um deles hoje, que é Planeta de Expiações e de Provas. É um dos temas. E o interessante, nem todos os capítulos são assim, todos guardam o
um certo formato, né? Todos eles, os 28 capítulos. Mas esse capítulo 3, ele tem apenas uma referência do Evangelho, e é curta e tão abrangente, tão grandiosa, que são os primeiros versículos, 1, 2 e 3 do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai existem muitas moradas, se assim não for, mas eu vou deixar isso por conta do Reinaldo, né? Que vai fazer a palestra. Se você quiser fazer a palestra também, está preparado aí. Donizete, Fátima, Neuza, viram como são as coisas aqui? Mas eu não vou dar essa chance para você, não. Você vai ter que fazer a palestra sim. Estamos ávidos para ouvi-la. Então, é mais até uma característica desse grandioso capítulo, é o terceiro. E quando acabar o terceiro, o missionário da luz vai para o quarto capítulo, o quinto, até o 28º. E o que acontece quando chegarmos no 28º? Não, senhor, nós vamos na introdução da obra, que poucas casas espíritas fazem isso. Estudar a introdução desta monumental obra. Nós só não fazemos a conclusão da obra. Isso nós não fazemos aqui. Porque não tem. Porque se tivesse, nós faríamos também. Então... Não existe conclusão, acho. Não existe. Então, estamos fazendo isso, o missionário faz, há muito tempo. A hora que termina o último capítulo, retornamos lá no início e assim ficamos tentando entrar nessa rota grandiosa patrocinada por Kardec ao interpretar fielmente a essência do ensino de Jesus. Vamos orar? Vamos. Jesus, amigo nosso, amigo de todos os momentos, amigo incondicional, aqui estamos nesta noite para ouvir, nos integrarmos um pouco mais do seu Evangelho. Que a mensagem de hoje possa encontrar uma guarida, um eco em nossas estruturas, muitas vezes frágeis, carentes ainda, necessitadas mesmo, de uma orientação, de um norte, para melhor nos comportarmos aqui, nesta abençoada escola. Que cada coração aqui presente possa receber uma mensagem, a mensagem do Evangelho renovador. É com esta proposta que aqui estamos hoje, e para tanto pedimos o amparo, a inspiração do plano espiritual, tão presto em nos ajudar. Amigos esses vinculados aqui à nossa casa, o Missionário da Luz. E que ao sairmos daqui hoje, após a mensagem evangélica, após a dinâmica do passe, da água fluidificada, dos abraços fraternais, possamos voltar melhores, mais animados, mais dispostos para as tribulações que são normais e naturais dentro deste conceito de mundo de expiações e de provas. Que assim seja. Que assim seja. Reinaldo, querido amigo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, peço desculpas se acaso numa palavra ou outra começar por si aqui, porque estou numa gripe. Já faz mais de uma semana que a gente está tentando sair dela, tá? Mas estamos aí para termos um papo sobre
capítulo 13, há muitas moradas na casa do meu Pai. O primeiro intuito que nós tivemos, quando me deparei com essa capítulo 3, desculpa, e é que eu vou falar do item 13, 14 e 15. Nesse item 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós não podemos esquecer jamais que nós já estamos morando na casa do meu Pai. Uma das casas dele é essa que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é um planeta de prova e expiações. Então nós temos que nos evoluir, porque essa é uma casa do meu Pai. Então, por que nós somos tão egoístas de querer sair de uma casa que Ele já nos colocou uma casa melhor? Como nós somos egoístas, né? Por isso nós temos que trabalhar ardentemente, porque nós não vamos sair daqui sem um árduo trabalho. Nós temos muitos carinhos para dar, muitos amigos para a gente ajudar a caminhar nessa vida. Muitos amigos nossos estão aqui esperando um apoio nosso, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós temos que resolver os nossos problemas. E os nossos problemas começam dentro da nossa casa. Então nós temos aqui uma morada, e nós temos que, essa morada, a gente também continuar a evoluir. Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos comentar sobre o mundo de expiações e prova, que é o item 13, 14 e 15. Como o nosso amigo Acácio já comentou no item primeiro, Jesus falou aos evangelistas, que foi escrito por o evangelista João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei. E vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, o evangelista, quando Jesus falou isso, ele gravou. Por quê? Nós não podemos esquecer que Jesus está aqui conosco, tá? A cada caminhada nossa, a cada mundo novo que nos preparaste, Ele está junto conosco, dando força para que a gente continue a nossa caminhada. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muito tropeço na nossa vida, mas nós temos que caminhar, nós temos que seguir em frente, e ninguém vai ficar parado nesse mundo. Nós temos que ter uma sequência. Santo Agostinho, em Paris, 1862, através de seu pronunciamento mediúnico, começa assim: que vos direis do mundo de expiações que já não saibais, pois basta observei o que habitais. Nós já estamos no mundo de expiações e provas. Nós temos que nos evoluir aqui junto com o nosso mundo. E Ele só não nos colocou dessa forma, não. Ele fala: a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então nós não somos um mundo primitivo, nós já somos um mundo evoluído. Não tão evoluído como Jesus quer que a gente seja, mas hoje é a nossa melhor versão. O que nós estamos aqui hoje é a nossa melhor versão. Vocês queiram ou não queiram, é isso que nós somos hoje aqui na Terra.
E ele continuou da seguinte frase: as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um indício de grande imperfeição moral. Esse foi Santo Agostinho que falou no seu pronunciamento. E ele continua: por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para espiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, meus irmãos, nessa primeira parte do item 13 do capítulo 3, nós temos que nos melhorar. Então vocês veem que nós já estamos numa situação, nós temos que melhorar, nós temos que chegar para poder continuar nessa caminhada aqui na Terra. Ou vamos voltar para cá, ou vamos voltar para um mundo melhor, tá? E ele continua no item 14: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Então ele já está falando que aqui na Terra já temos espíritos elevados, que eles estão de passagem para poder se melhorar também. Mas ele veio aqui para nos ajudar a crescer, a nos ajudar a evoluir. E ele continua: as raças que chamais selvagens são formadas de espírito que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Olha aí, meus irmãos, Santo Agostinho nos dando uma deixa que, continuando, vem depois as raças semicivilizadas, constituído desses mesmos espíritos em via de progresso. Estamos evoluindo, estamos subindo um degrau na nossa vida, no nosso caminho. E temos que amparar e ser amparado. Isso é uma imagem que eu guardo até hoje, que o nosso irmão Ismael, naquele canto ali, ele fazia essa imagem. Nós temos que aceitar humildemente que as pessoas nos ajudem, para que a gente também possa ajudar os nossos irmãos inferiores. A gente fala inferiores, nós temos que ajudar a todos, porque nós não conhecemos ninguém. O íntimo de ninguém nós não conhecemos. Tá? E ele continua: são elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então todos se elevarão perante a nação humana e perante Deus. No item 15, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos dos mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Muitos espíritos chegam à Terra, eles são condicionados para que sejam evoluídos. Então eles são exilados. Espírito rebelde exilado à lei de Deus. Então nós temos que nos mover para que a gente também possa ajudar esses espíritos. Nós temos que orar por todos os nossos irmãos. Muitas vezes nós oramos pelos nossos conhecidos, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios.
Os encarcerados, nós lembramos deles? Os enfermos, nós lembramos deles? Não os enfermos da nossa família, os enfermos em geral. Nós lembramos deles lá na Santa Casa? Nós fazemos visitas a eles? Ou somos aquele que nós deixamos nossos pais no asilo e deixa eles que eles cuidam lá, né? Quando eu era mais novo, eu fui chefe escoteiro. Chefe escoteiro cuida de criança. Eu ouvi muito isso de pais. Tá? Pais falavam para nós que pagavam a mensalidade e largavam seus filhos lá para a gente cuidar. Aquela 1 hora ou 2 horas que nós ficávamos com ele, era problema nosso, não era problema deles. E quando eles poderiam estar presentes. Hoje em dia, a gente conversa com professores nas escolas normais, escolas particulares. Eles falam que os pais largam os filhos lá e não querem nem saber o que está acontecendo. Os filhos ficam das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde na escola. Os pais chegam cansados, os filhos chegam cansados. Nenhum pai tem o carinho de chegar lá, junto com o filho, e tentar ver o que o filho aprendeu, de que forma ele aprendeu. Porque o filho chega cheio de motivo para chegar em casa e contar alguma coisa para os seus pais. Só que seus pais não querem ouvir. E hoje, a doença do século, depressão. A depressão nasce do berço. Quando nós começamos a não dar atenção aos nossos próprios filhos. Então a gente precisa saber primeiro o que realmente está acontecendo dentro da nossa casa, para a gente dar sequência na vida lá fora. Tá? Santo Antônio continua: esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a incremência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E nós continuamos: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. Santo Agostinho, 1862. Então nós temos que pensar muito. Esse pronunciamento dele mediúnico, de 1862, dá para se fazer várias palestras, vários ensinamentos. É que nós costumamos pegar ele, jogamos, correndo, tentamos estudá-los, mas cada um que fizer essa palestra, como a Cássio mesmo fez, nós vamos até o final e voltamos. Cada um que vir fazer essa mesma palestra vai ter um novo discernimento. Nós não conseguimos vencer o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos conseguir falar tudo que ela tem para explicar. É como uma leitura de um livro. Você lê a primeira vez, você entende. Você lê a segunda, você continua entendendo. A terceira, você começa a querer entender. Na quarta, você começa a esmiuçar ele, você começa a interpretar os próprios personagens daquele livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito pelo Espírito, através de Allan Kardec, para que nós, ler, reler eternamente. Chico Xavier leu várias vezes, através de Emmanuel, que falava para ele: lê. Ele leu. Lê de novo. Ele leu. E agora, Emmanuel? Lê mais uma vez. Leu. Então lê de novo. Leu.
Até que chegou o dia, ele perdeu a paciência. Mas eu vou ficar lendo, não, agora eu vou começar a estudar. Então, é dessa forma que nós temos que nos posicionar a nossa vida. Para nós sabermos o ciclo evolutivo do nosso planeta, nós estamos no planeta de expiações e prova. Mundo primitivo, mundo de expiações e prova, que é o planeta Terra. Nós estamos nessa setinha de transição. Nós não estamos nem no mundo de regeneração e nem no mundo de expiação e prova. Nós estamos no meio, tentando mudar, tentando evoluir o nosso planeta Terra, de expiação e prova, para o mundo de regeneração. Depois de alguns bilhões de anos, quem sabe a gente consiga chegar no mundo feliz. E mais alguns bilhões de anos, se Deus quiser, né? E Deus quer, um mundo escuro, onde o nosso Cristo vive. E a gente pretende chegar até ele. Então vocês verem como que ele regrediu no seu espírito para que ele pudesse chegar até nós. Tá? Isso é uma bondade. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação do mal e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os povos. Normalmente, os espíritos têm várias etapas. Não é que todos sejam espíritos maus, mas os espíritos maus são excluídos de um planeta e jogados em outro planeta para que eles possam se evoluir. Como o nosso planeta Terra está em evolução, nós temos que fazer o quê? É fazer com que o nosso planeta também se evolua. Porque o planeta só vai evoluir através de nós. Nós que vamos evoluir o nosso planeta. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa caminhada aqui na Terra. Nós temos que saber auxiliar os nossos irmãos. E eles tiveram de ser degradados por algum tempo para um meio de espírito mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe do conhecimento que adquiriram. Então, em todo o planeta, em todo o mundo de transição, nós temos os espíritos inferiores com os espíritos superiores, aqueles elevados, para que um possa ajudar o outro a progredir. Sempre terá dessa forma. Todos nós estamos em evolução. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste do infortúnio da vida. Aí ele coloca que é que nelas mais sensibilidade, sendo portanto mais provada pela contrariedade e desgosto do que das raças primitivas, cujo senso moral se acha mais imortal, se acha mais fundado no seu íntimo. Aí você fala, eu sou mais elevado, sou mais inteligente. Ou será eu sou o espírito em expiação? Todos nós queremos ser melhor do que os outros, né? Na Gênesis capítulo 13, item 2, ele fala: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com o do habitante. Então o mundo não pode, nossa terra não pode progredir se nós habitantes não progredimos. Uma coisa depende
da outra. Uma coisa é essencial à outra. Não tem como você sair de casa hoje pelado. Se você sair pelado, você vai ser preso. Então você tem que vestir a sua roupa para poder seguir junto com a nossa comunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13, que nós já acabamos de ler, a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espírito recém-saído das mãos do Criador. As qualidades inatas que possui são a prova de que eles já viveram e de que realizaram certo progresso, mas o numeroso vício aos quais estão inclinados também são os indícios de uma grande imperfeição moral. Eu coloquei esse item para completar o item anterior. Porque quando a gente passa um item, quando você mostra um outro item que nós temos que melhorar, esse é o item que ele está falando para nós melhorarmos, para nós evoluirmos cada dia mais. Tá? Na Fonte Viva, na mensagem 152, ele coloca que a Terra é a grande escola que educa aluno de todas as idades. Quando chega o espírito à Terra, recém-nascido, nenenzinho, bonitinho, né? A turma fala, nossa, tadinho, né? Começou agora. Às vezes, essa criancinha já tem milhares de anos na nossa frente, a gente não sabe. A nossa vista aqui, encarnados, é que nós enxergamos aquela criança pequenininha, que nós temos que educar. E que eu sempre falei, nós educamos até os 12 anos de idade. A partir dos 12 anos, ela já tem um conhecimento muito para frente, aonde quem passa a educar é a sociedade. Então, se nós educarmos uma criança desde o seu berço até os 12 anos, nós estamos elevando um mundo melhor, um mundo de conhecimento. Não deixe que os seus filhos, os nossos filhos, sejam educados pela sociedade. Quando ele entrar na sociedade, ele já tem que ser espiritualmente preparado para isso. Porque nós temos a infância, a adolescência e a fase adulta. Hoje nós estamos vendo bastante por aí que muitos jovens não chegam na fase adulta. Tá? E não é dando as coisas materiais dos nossos filhos. A coisa mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos é a educação, é o respeito, aquele respeito que os nossos antigos avós davam para o nosso pai, que quando os pais olhavam para os filhos sabiam que o pai falava, não precisava gritar, não precisava esbravejar. Hoje é muito bonito você dar um celular para o teu filho. Tem criança com 16 anos já dirigindo. É bonito? É bonito. Mas é moral? É hora? Caminho, verdade e vida. Mensagem 30, ele fala que o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. O mundo não tem mal nenhum, ele só evolui de acordo com o nosso. Paulo, capítulo 7, versículo 19, ele falou: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se Paulo falava isso, o espírito evoluído já falava isso, quem somos nós?
esse é o mundo que nós vivemos, o mundo de expiações e provas. Então nós temos que saber como caminhar nesse mundo, de que forma caminhar nesse mundo. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que vocês enxergam hoje perante a comunidade? Tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você faz, o primeiro contato que você tem é com os olhos. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Também apagadinho, eu respondi. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progride. Então, a encarnação serve para que cada vez que nós desencarnamos, encarnamos, reencarnamos, para que a gente possa evoluir gradativamente. Não pense que a gente vai sair correndo, já vai ser o primeiro da fila. Não. Nós temos que ir devagar. Tá? Só que acontece que ele continuou. Na pergunta 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns, sem penas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, meus irmãos, todos nós nascemos simples e ignorantes. Vamos evoluindo gradativamente. E ele coloca na pergunta 133A, que eu acho mais importante, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corpórea? E ele coloca: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, tem ninguém invejoso aqui não, né? Nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Essas coisas acontecem por causa dos espíritos estão ajudando alguma coisa, viu? Vocês podem ficar calmos, tá? Assim, tá? Então, meus irmãos, a situação nossa é essa, simples e objetiva. Se nós não formos ciumentos, se nós não formos avarentos ou ambiciosos, não passará pelos tormentos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 6, ele fala da seguinte forma: a situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que o habitam. Depende de nós, só de nós, a nossa querida evolução. No Livro dos Espíritos,
pergunta 1019, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a têm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. É que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Simples, né? Só que todos vós, homens de fé, de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntrico o grão que houvestes semeado. Simples e objetivo. Aqui você planta, aqui você colhe. E vamos colher gradativamente tudo que nós plantarmos aqui na terra. Então nós temos que saber realmente nos organizar na nossa vida. Estamos todos no mesmo barco, em mar tempestuoso, e devemos uns aos outros uma terrível lealdade. Amai-vos, instruí-vos. Esse é o Evangelho de Jesus. Muito obrigado.